Boa tarde a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos a esse momento especial. Por que é especial? Por vários fatores. É especial, em primeiro lugar, porque a gente está vivo, né? Estamos vivos na matéria. E, de qualquer forma, todos vocês decidiram estar aqui. Por mais simples que isso pareça ser, o fato de decidir ir a um seminário, uma palestra, um curso, mas alguma coisa que traga alguma melhora para as nossas almas, é uma decisão importante. Não que a gente tenha que alimentar expectativas, ou não, mas ela faz parte de um conteúdo que às vezes a gente, em determinados momentos, acaba achando o nosso caminho e descobrindo a nossa tarefa de alma. Então, mais uma vez, bem-vindos. Vocês estão ansiosos? Um pouco ansiosos com o conteúdo que vão ter a tarde toda, hoje, aqui até a noite? Alimentar alguma expectativa? Tomara que seja bom? Faz parte. Eu também fiquei um pouquinho ansioso, não vou negar. Não com o momento, não com a questão do falar, mas com outros compromissos que eu tinha antes para poder estar aqui. E foi muito interessante. Quando a gente começa a se observar em torno de um determinado conteúdo. Agora, vou ter que arrumar isso aqui. Deixa eu ver se isso aqui fica um pouquinho melhor assim de lado. Então, também existe uma outra questão. Nós recebemos algumas bênçãos. Umas bênçãos que vieram muito diretamente de uma entidade que a gente não conhece, mas que se encontra presente na nossa vida a cada instante. Eu falo do nosso guia espiritual, do nosso anjo da guarda, e que muitas vezes a gente esquece do quanto essa entidade nos conduz para determinados aspectos na nossa vida. E nos conduz com realmente muito amor, com muita atenção, com muito carinho. Só que às vezes a gente não ouve. Não está atento aos caminhos que a vida vai nos mostrando e a gente acha que a gente está sozinho. Na realidade, nunca ninguém está sozinho. Ninguém vive sozinho. Ninguém nasce sozinho e ninguém morre sozinho. Cabe a nós desenvolvermos a nossa percepção para escutar os sinais que a vida apresenta. Não me refiro a escutar uma entidade dessa, uma manifestação mediúnica, mas sim de escutar com o nosso coração e com a nossa mente quais os caminhos que nós devemos tomar. E eu gostaria de começar essa fala com uma introdução, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, do próprio Cristo. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Vejam, serão consolados. Felizes aqueles que se encontram num estado de aflição. Engraçado, né? O Cristo falando que a aflição é uma coisa boa, que há um estado de bem-aventurança, de felicidades reais quando a gente se encontra aflito. Essa parte é difícil de entender. Essa parte, a nossa racionalidade, às vezes fica imaginando, por quê? Sim, porque se surgiu um estado de aflição, se ele se tornou consciente, ou seja, se ele surgiu de uma parte obscura da nossa alma, e nós começamos a ter consciência de que ele existe, é porque agora nós podemos tratar dessa aflição. Tratar de todos os aspectos que envolvem o porquê que esta aflição surgiu. Só que muitas vezes essa aflição ela entra num estado que não é a normalidade do nosso dia a dia.
É a normalidade da nossa vida. E a gente não percebe que aquilo já se tornou um padrão repetitivo, ligado a um automatismo inconsciente. E pior, nós achamos que nós somos assim. E aí a gente fala, eu estou aflito. Isso é um problema já da minha família. Eu estou nervoso. Eu não consigo controlar esse estado. Consegue sim. Dá para mudar. E também eu quero ler um texto que tem no site do Núcleo Espírita Nosso Lar, do mentor, irmão Sabas, em que ele fala assim: toda angústia que por vezes repara em teu olhar, tem origem na negação do teu lado sombrio, escondido, que pressiona teu interior. Podemos comparar tal situação a uma panela de pressão em fogo alto, prestes a estourar. A sombra passa a ganhar força, ganha volume e pode destruir tanto tua vida, quanto daqueles com quem convives, se não descobrires uma válvula de escape para expressar teu lado sombrio. Isso está no site lá do Núcleo, né? www.ninosolar.com.br, nas crônicas do irmão Sabas. Isso implica um funcionamento. Todos nós temos um funcionamento. Esse funcionamento, quando não consciente, isso talvez seja bom, porque esse troço aqui está me deixando aflito. Um pouco, né? Opa, ó. Isso aí foi um espírito obsessor, tá? Não se assusta. Vamos lá. Bem, agora também, melhorou, viu? Bem, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão do autoconhecimento, né? Todos nós sabemos que nós não somos formados apenas por um corpo físico. Temos o nosso espírito. E um elemento que liga ao corpo físico, o espírito, é o perispírito. Bem, hoje o objetivo não é falar sobre isso, mas existe uma parte que a gente precisa falar. O perispírito, por exemplo, é necessário como intermediário entre esse corpo físico e o espírito, para poder estabelecer uma relação da gente poder atuar na matéria. Sem o perispírito, pela força, pela energia que o espírito possui, não seria possível atuar. Bem, o estudo do perispírito já é algo que vem se desenvolvendo ao longo dos anos. E um aspecto importante é nós percebermos que no perispírito se encontram todas as memórias das nossas existências. Todas as memórias do momento presente. E que em determinado momento isso pode se tornar consciente, ser ativado e nós não sabermos de onde vem. Aquela sensação de algo já conhecido, né? Todos nós temos isso, e é possível, através de algumas técnicas de meditação, ou através de uma possibilidade de trazer isso como forma consciente, acessar esse nível. A questão é que nós, espíritas, quando eu digo nós, né, porque às vezes a gente busca essa relação, ou seja, pessoas que têm um pouco de conhecimento adotam a reencarnação como verdade, realmente procuram trazer de uma forma, às vezes, muito distorcida, a relação dos seus problemas atuais com o passado. E aí dizem assim, isso eu não posso mudar, porque isso é um problema que eu trago já de vidas passadas. Belo conformismo, né? Bela atitude de mudança. Vejam, o problema está, sim, na individualidade da alma, no conteúdo que ainda não se modificou pela rigidez existente em cada um de nós. Mas o fato do passado é o fato. O fato já ocorreu, já passou e está lá. Só que aí você, na tentativa de explicar os teus problemas atuais, responsabiliza o passado e foge no presente da solução deles. Ou seja, o problema é contigo mesmo, meu irmão. O problema é comigo. Isso significa, no mínimo, começar a assumir a responsabilidade por aquilo que acontece na nossa vida. Por aquilo que acontece
consciente e inconscientemente, mas que nós delegamos em algum nível essa responsabilidade a um fator externo. Isso ainda é fugir. Isso ainda é não querer encarar a si mesmo naquilo que eu queria na minha vida. Veja, nós criamos constantemente. O próprio Cristo já nos disse, sois feitos à imagem e semelhança de Deus. Sois co-criadores da tua vida. Mas a gente, muitas vezes, não assume que nós é que criamos toda a situação. Seja essa situação problemática, ou seja essa situação um estado de felicidade. Tem os dois lados. E como nós vivemos num mundo de dualidades, né, nós temos que começar a olhar para os dois lados. Ou seja, para o lado sombra que existe em cada um de nós e para o lado luz. E nesse conteúdo interno que nós possuímos, que se encontra no nível inconsciente, nós temos essas duas partes. O Cristo falou a toda hora, em todo o seu momento em que nos deixou essa mensagem de amor, tens o reino dos céus dentro de ti. Ou seja, você tem todas as potencialidades divinas para poder te auxiliar a se transformar, a ser uma pessoa melhor. Porém, a gente tem também algo que encobre esse nosso eu divino, esse reino dos céus, que é o nosso lado sombra, que é o nosso lado do nosso eu inferior. E aí, cabe a cada um de nós identificarmos como nós podemos transformar isso. Bem, eu faço essa introdução porque todo o nosso conteúdo daqui para diante, ele está embasado nesta questão. E aí a gente fala muito, né, em determinados momentos, sobre a questão de consciência. Você tem consciência de quem você seja? Você se conhece suficientemente bem ao ponto de saber quando você vai reagir em desequilíbrio em determinada situação? Você se conhece suficientemente bem e percebe os momentos em que você se encontra ansioso ou aflito e não identifica a causa que leva a isso? Você tem consciência de todo o mal que existe ainda dentro de você? Porque nós trazemos isso. E nós, principalmente no meio espírita, gostamos de esconder isso com um princípio que norteia as casas espíritas, que é a questão da caridade. A caridade é necessária, como disse o Cristo. Fora da caridade não há salvação. Ou seja, eu preciso aprender a servir, ir ao encontro do outro, para poder me conhecer. Um dos aspectos dessa salvação está justamente de começar a perceber com que intenção eu pratico a minha caridade. E aí, existe um sutil pensamento que diz que eu, por fazer o bem, sou melhor do que aqueles que não fazem. Ledo engano. Grande fuga. Porque é necessário reconhecer os dois aspectos duais que vivem em nós. O seu lado sombra e o seu lado luz. Por quê? Toda energia divina não utilizada a serviço da vida, ou seja, através da caridade, do servir, se encontra bloqueada por uma imperfeição existente ainda em nossas almas. À medida que nós vamos tomando conhecimento de quem nós somos, de como nós reagimos em determinadas situações, e de toda a destrutividade que existe sutil na nossa alma, nós começamos a limpar essa estrutura da sombra, essa estrutura do eu inferior, e o que começa a acontecer? Naturalmente, a luz começa a vir à tona. Determinadas qualidades, determinadas virtudes que nós possuímos e que nós não temos consciência, começam a surgir até de uma forma meio abrupta e repentina.
de uma forma verdadeira. Obviamente, não de uma forma irrealista, né? E como forma que muitas vezes se tenta utilizar uma virtude para esconder um defeito. Mas ela pode vir a surgir em determinado momento da nossa vida, assim como a mediunidade, que é um outro aspecto, e uma pessoa que nunca fez um trabalho ligado ao caminho do bem, ligado à caridade. Por quê? Porque mesmo não tendo consciência, você pode ter limpado determinados aspectos da tua alma através daquilo que nosso irmão Carlos falou. Através dos relacionamentos que a vida nos convida a ter. Relacionamentos mais próximos ou relacionamentos mais distantes. Somos constantemente afetados pelo meio que a gente vive e pelas decisões que a gente toma. E aí, a gente sutilmente, quando fica magoado, irritado, ansioso, faz o quê? Diz que o problema foi do outro. Diz que o problema está no trânsito. Eu estou ansioso, porque olha só esse trânsito parado, fazem 10 minutos. Sim, o trânsito está parado. E o que você faz? Você tenta jogar uma força em cima de algo que você não pode mudar. E pior, ainda tenta culpar ou responsabilizar o meio externo a você, não percebendo que esse estado de destrutividade que nós estamos tratando de hoje, no caso a ansiedade, a preocupação, o nervosismo, fazem parte de você. De como você reage na vida, de como você acaba encarando toda a problemática que se faz presente constantemente no nosso dia a dia. E aí, nós sutilmente fugimos de quem? De nós mesmos. Porque quando a gente responsabiliza o outro, sim, o outro pode ter a responsabilidade que lhe cabe. Mas quando eu ainda tento responsabilizar o outro, eu não olho para mim. Quando eu aponto o dedo para o outro, o foco fica no outro. É fácil aí, não é? Vocês já pensaram numa questão que é muito comum na nossa vida, ligado aos estados de felicidade? Vocês já encontraram alguém para fazer vocês felizes? Acharam alguém assim, uma cara a metade? Pois é. Muitos de nós, inconscientemente, buscamos o que se diz uma alma gêmea. A cara a metade, né? A alma gêmea não existe, né? Mas, vamos dizer assim, alguém que a gente possa compartilhar uma existência através, né, de um relacionamento, a que nós chamamos normalmente de casamento. E aí, sutilmente, você cria uma expectativa de que o outro pode te fazer feliz, não é isso? Não? Não fazemos isso? Fazemos. E sabem quando é que surge isso? Quando o outro nos abandona e a gente diz, porque eu fiz tudo por você. Eu te amei da maneira mais profunda. Eu te dei tudo. E olha o que você me retribuiu. Legal, né? Você deu o poder do outro te fazer feliz. E deu o poder também, infantilmente, do outro te fazer infeliz. Quem é o responsável? Você. Você que escolheu aquele sujeito, aquela sujeita, para conviver, e acreditou, sutilmente ou escancaradamente, de que a sua vida seria um mar de rosas a partir de então. E aí vem a desilusão, né? E aí a coisa dói. E aí a gente fica ansioso, fica preocupado e não sabe que rumo tomar. Só faço essa breve introdução. Aliás, eu vou pedir uma coisinha, tá? Eu tenho uma tendência a me alastrar. Quando faltar uns 15 minutos, por favor, me avisem, tá? Eu estou sem relógio aqui. Bem. Então é necessário que nós tenhamos um pouco mais de consciência de quem nós somos. E quando a gente passa a conhecer esses dois aspectos existentes em nós, nós fazemos uma coisa que é muito bela. Nós tomamos as rédeas da vida para nós mesmos. Nós passamos a conduzir aquilo que nós queremos e o que não queremos. Nós passamos a escolher conscientemente.
Óbvio que reconhecer o lado luz é muito legal, né? Quando alguém fala para você, olha como você está bonita. Olha como você está bonita hoje. Que cabelos são esses? Penteado novo. Olha como você está feliz hoje, que sorriso bonito. Ah, a vaidade vem à tona, né? A gente, oh, legal, realmente estou me sentindo muito bem. Agora, quando alguém aponta o dedo sutilmente e diz, assim, hoje tu estás de mau humor, né? Hoje tu tá ruinzinha, né? O que a gente faz? Peraí, não é bem assim não. É que tu está irritado. Volta para o outro. Pode ser que esteja de mau humor, realmente. Pode ser que esteja irritado. Mas a gente não assume que está. E aí, esse conteúdo psíquico, que tem força, é reprimido na nossa alma. Vai reprimindo, vai jogando para dentro, isso é energia. Em determinado momento, ele pode começar a querer se tornar consciente. E aí o texto do nosso querido irmão Savas fala que isso começa a funcionar que nem uma panela de pressão. A gente vai jogando para baixo, depois eu olho, depois eu vejo, e a gente às vezes não percebe de onde começa a surgir um estado de aflição, um estado de ansiedade, um estado de preocupação, em que nós ficamos nervosos, ficamos irritados. E aí a gente, poxa, mas o que é? Então o primeiro ponto, para que nós possamos realmente transformar alguma coisa, é começar a tomar consciência e ser. Esse tomar consciência significa ser honesto consigo mesmo. Essa é uma regra. Ser honesto consigo, ser verdadeiro. Mas isso é um aspecto extremamente difícil, porque nós fugimos de encarar o que é imperfeito em nós. Encarar o que é imperfeito significa, nesse ponto, dizer, realmente eu estou mal-humorado. Realmente eu estou irritado. E sabe o que você faz quando você assume que está? Aquela negatividade, aquela destrutividade, aquela imperfeição, ela começa a perder a força. Porque ela se tornou consciente. Lógico, junto com esse pacotinho vem uma outra coisa, né? Vem a vergonha. Aí a gente se sente envergonhado. Se sente mal. Se sente mal porque falou para o outro, né? Jogou todo aquele nosso lixo psíquico em cima do outro, e aí a gente bota a mão na cabeça e diz assim, o que eu fiz? Aí só resta uma saída, né? O que o Evangelho nos ensina? O perdão. Mas só que antes do perdão tem um aspecto que é extremamente importante, que é aquela passagem de Maria Madalena, né? Em que o Cristo fala para ela, em que ela está sendo apedrejada, e o Cristo começa a escrever no chão, e olha, e fala para as pessoas assim, atira a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Aí um olha para o lado, solta a pedrinha, outro solta a pedrinha, daqui a pouco olha para Maria Madalena e diz, onde é que estão aqueles que queriam te apedrejar? Porque apedrejar era uma forma de punição naquela época, né? Até a morte. E aí Maria Madalena olha ao redor e diz, não tem ninguém. Todos foram embora. E o que ele fala? Pois vai, segue tua vida e não voltes a pecar nunca mais. Esse é o conceito da vergonha boa. A vergonha em que a gente reconhece e sai do círculo vicioso de se sentir vítima da vida, vítima dos outros, vítima de nós mesmos. Em que o sentimento presente é a autopiedade. Se a gente está paralisado nesse ponto, a vergonha toma conta e a gente só fica com a cabeça baixa. Eu sou um desgraçado mesmo, eu sou uma pessoa ruim, olha o que eu fiz. Isso é problema de encarnação passada, isso é problema da minha mulher. Para. Esse é o momento que tem que parar. E assumir o que você fez. E assumir significa consertar tudo aquilo que ficou para trás. Olhar nos olhos do outro e dizer, desculpa, cara. Eu fui rude naquela hora. Desculpa se eu não consegui te amar direito. Desculpa se o que eu tinha para dar era aquilo no momento. Todo esse meu lado imperfeito. Quando você faz isso, você sai da culpa e vai para a transformação. E aí os processos começam a mudar. Então,
Primeiro ponto, e aí eu quero trazer um pouquinho a respeito, é começar a perceber-se. Sim, tomar consciência desses pequenos aspectos, mas que são vitais no nosso dia a dia. E aí a pergunta é, falando um pouco mais específico agora sobre a ansiedade. A ansiedade é algo de bom nas nossas vidas? O que vocês acham? Deve ter pesquisado na internet, né? É algo de bom ou ela é ruim? Depende, né? Depende. Como condição básica, ela tem a função de excitar o nosso sistema nervoso para um possível enfrentamento de algo que nos ameaça. Então, a ansiedade em um determinado nível, ela é extremamente importante porque ela nos posiciona perante um provável perigo. Bem, alguns aspectos influenciam nos nossos estados ansiosos. Por exemplo, quando nós temos algo de novo nas nossas vidas. Mudança de cidade, mudança de emprego, mudança de casamento, né? Às vezes, um aspecto novo, não consciente, mas que a gente sabe que está fazendo, ela pode nos gerar uma ansiedade, inclusive para uma coisa boa. Vejam, às vezes você vai dar uma festa na tua casa e você fica ansioso, não é isso? Você vai preparar uma pequena recepçãozinha lá para uns amigos e começa a ficar nervoso porque tem a comida, tem isso. O pessoal aqui eu acho que deve ter ficado um pouco nervoso, né? Um pouco ansioso quando começou a preparar esse seminário. Porque tinha toda uma estrutura para ser feita para que nós pudéssemos estar confortavelmente sentados, falando, ouvindo, interagindo. Ou seja, alguém se propôs a isso. E obviamente que a intenção é que saia o mais perfeito possível. Tá certo? E quando esses estados ansiosos não são conscientes, nós podemos estragar, entre aspas, todo o conteúdo que nós desejamos. Por não sabermos e por muitas vezes também trazemos um conceito de perfeccionismo extremamente desnecessário para determinadas situações. Você começa a preparar uma festa, né? Uma recepção para o teu aniversário. Aí tem que pensar na comida, tem que pensar nas louças, não sei o que, né? No dia, no horário, o que as pessoas gostam. E aí você começa a preparar a comida e alguma coisa sai errada. O troço que estava lá no forno queimou. A travessa que você fez aquele empadão maravilhoso, quando você foi levar do forno para a mesa, ela caiu. Quebrou. Você paralisou, olhou para aquilo e disse, e agora? Agora já passou do estado de ansiedade. Agora foi além. E aí o que você faz? Começa a chorar, né? Pelo leite derramado. Mas tem conserto, não tem? Só que você gerou uma expectativa em torno do outro. Do que teria, porque teria aquele empadão que eu faço muito bem feito, sabe? E as pessoas gostam. Gente, tem telepizza, tem teleentrega. Muda o que você planejou. Mas não, a gente prefere ficar na ansiedade, na preocupação, para fugir do que a gente precisa olhar naquele momento. Não vai sair do jeito que eu quero. Não vai ser da forma que eu quero. Tudo bem. Mas as pessoas vão falar. Tá. Você está preocupado porque as pessoas vão falar, porque elas não vão estar satisfeitas? Isso é outra história. Isso é uma historinha um pouquinho mais profunda. Né? Que talvez você não esteja querendo mexer numa coisa que a gente chama da nossa autoimagem. Mas isso é uma conversa para mais adiante. Mas gerou uma ansiedade, né, por causa do que ocorreu, e tudo bem. Como é que você lida com a situação? E aí tem um aspecto dentro dessa percepção que é extremamente importante para a gente poder começar a tratar da ansiedade. Né? Quando eu falo ansiedade, pode trazer como preocupação, como nervosismo, tem vários nomes, né? Aflição, mas todo estado ansioso, ele tem uma relação com esse conteúdo. O que tem por trás da ansiedade? O que vocês acham que tem?
um dos aspectos. Vocês estão muito quietos, hein? Medo. Exatamente. O medo é o primeiro aspecto que tem e que a gente não tem consciência. Como? Sim, a questão da autoimagem também, mas ela é um segundo, ela é um pouquinho mais adiante, né? Mas faz parte. E é importante ver essa questão da autoimagem. Ou seja, aquela velha perguntinha, né? Quem eu acho que eu sou, né? Ou quem eu vendo, qual a imagem que eu vendo para o outro e que eu não quero macular. E que não quero que ela seja denegrida, porque o empadão caiu no chão e quebrou totalmente. Né? Mas o medo é o elemento principal, talvez uma primeira percepção, de que ele existe por trás dessa ansiedade. Você está dirigindo o teu carro, como eu falei no exemplo, e a fila parou. E você tem um compromisso e que você gostaria de chegar no horário. Pode ser o teu trabalho, pode ser uma consulta médica, e o trânsito parou. Parou, já faz 5 minutos, você olha no relógio, e olha para o lado, tuas mãos começam a suar, o teu coração começa a acelerar um pouquinho, e aí você começa a fazer o quê? Não é vocês, é alguém, tá? Por favor. Alguém que está no carro vai começar a fazer o quê? Além da ansiedade, vai começar a tentar buscar uma causa do que está emperrando o trânsito, né? E aí você tenta sair para um lado, para o outro, não dá certo. E aí o trânsito começa a andar. Aí o que você vê? Só podia, né? Um carro quebrado. Sujeito mais, né? Pô, como é que pode quebrar o carro numa hora dessa? Até Paulo deu isso tudo. E aí você toca. Só que tinha um detalhe, você não estava no carro sozinho, estava a tua esposa junto. Aí ela olha para ti e diz assim, por que você está tão nervoso? Aí você dá aquele sorrisinho e diz assim, nervoso não. Aí ela fala mais alguma coisa, você já solta os cachorros nela. Putz, Maria Madalena de novo. Pisei na bola. Errei. Respira. E percebe que você fez isso. Só isso nesse momento. O passo seguinte é começar a se perguntar qual o medo que eu tinha quando o trânsito parou. Era de chegar atrasado no meu compromisso. Sim. Por quê? Meu compromisso podia ser meu trabalho. E eu tenho um chefe lá extremamente terrível, que se a pessoa chegar 5 minutos atrasado, ele já vem com aquela cara de mal, né? Cara de Maurício, cara de mal. Né? Mal. Aí ele chega e, de novo atrasada. Então aquilo já te gerou uma ansiedade. Porque você não queria, de novo, chegar atrasado. Aí tem a autoimagem por trás disso, que a gente quer preservar. Mas são preocupações que nós trazemos e que, na maioria das vezes, elas são infundadas. Elas não têm base real. Porque esse medo, talvez, ele nem seja dessa maneira, como a gente vê. Então, se a gente fizer a pergunta correta, de que eu tenho medo, a gente vai identificar que tem vários elementos nesse conjunto. Tem um psiquiatra chamado Mirey Lopes, ele escreveu um livro chamado Os 4 Gigantes da Alma, em que ele trata sobre o medo, a ira, o amor e o dever. Na parte do medo, um dos aspectos que ele trata são os vários estágios em que o medo se faz presente. O primeiro estágio, né, em que ele fala é o estado de prudência, né, que é aquele caracterizado por um estado de atenção tipo, o que está acontecendo? Parou o carro, opa, o que está acontecendo? Será que foi só alguém que não está conseguindo entrar? Então você entra no estado de prudência do início da percepção do que é. Isso não é consciente, tá, gente? A gente age através de um piloto automático, através de um automatismo que nós aprendemos a ser assim. O segundo estado é o estado de concentração desconfiada, em que é caracterizado por um estado de um leve temor, mas ainda conta com um domínio seu sobre a situação. Só vem aquele pensamentozinho, putz, vou chegar de novo atrasado no meu emprego. Não vou chegar na consulta médica no horário. Então, ele começa, né, mas o trânsito continua parado. Vamos pegar esse exemplo para a gente poder tratar um pouco disso.
o trânsito continuou parado. O que surge depois? Ele fala de um estado de alarme, a terceira fase, que é caracterizado por um estado de alarme e desconfiança intensa. Deve ter acontecido alguma coisa muito terrível para esse trânsito estar parado. E vocês já viram que a gente sempre quer uma justificativa quando o trânsito está parado, né? É engraçado, né? Se a fila começa a andar e não tem nenhum carro quebrado no lado, nenhum acidente, a gente olha assim, mas poxa, não tem motivo. Devia ter um motivo, né? Para justificar a nossa ansiedade. Não é assim que a gente funciona um pouco? Você passa na BR, tá aquele movimento lento, olha para o lado, só está a polícia, mas não tem nenhum carro batido. Só tinha um carro da polícia parado. Só, mais nada. Mas depois desse estado de alarme, que essa desconfiança, quando continua o problema, né? Aí começa a entrar um estado chamado estado de angústia ansiosa, que é caracterizado por um estado de um ânimo ansioso e de angústia constante e incontrolável. É onde começam a suar as tuas mãos. É quando o coração começa a acelerar. É quando a falta de ar começa a ter. Isso tudo é jogado no teu sistema físico, né? Vocês ouviram falar em úlcera nervosa? Gastrite nervosa? Falta de ar, mas não tem nenhum, né? Está tudo bem no pulmão, mas tem uma falta de ar de vez em quando, que o ar não vem? Pois é. Por que será que acontece isso às vezes? Bem, Miguel Lopes entra depois nessas fases em que o medo começa a dominar, em que ele fala do estado de pânico, que é caracterizado por uma fase em que o indivíduo não percebe mais o que lhe ocorre, e há um nível de paralisia com um nível de pesadelo e rápida amnésia. Ou seja, ele começa a perder o controle da situação. Miguel Lopes chama o medo como gigante negro. Ele começa a tomar conta da situação. Se você está indo do carro para o teu trabalho, né, isso pode ser uma coisa que vai chegar só no nível da ansiedade. Agora pensa o seguinte, você planejou uma viagem há muitos anos para o exterior. Uma viagem que foi bem planejada, você cuidou de todos os passos, e você sabe que você tem que chegar 2 horas antes do aeroporto, né? Aí aquele trânsito não andou. Aí você pode, por causa do desejo lá na frente, entrar num estado além da ansiedade, que é o estado do pânico. Por quê? Você não tem mais controle sobre a situação. Você está a 15 quilômetros do aeroporto e não dá para chamar um táxi, não dá para chamar um motoboy de táxi, não dá para ir a pé, só se fizesse bilocação, né? Bilocação talvez conseguisse, né? Ou seja, se teletransportar para aquele espaço. Mas como a gente não tem essa aptidão ainda, e não dá para levar as malas junto, não dá para fazer. E a última fase, que é a fase do terror, em que o medo dominou totalmente e a pessoa fica num estado aterrorizante e com uma paralisia, muitas vezes, de muitas horas. Bem, nós estamos falando da ansiedade. Estamos tratando ela nesse nível. E aí vem o aviso. Se a gente não começar a tratar ela, ela pode entrar no estágio seguinte. Aliás, essas palestras foram muito bem pensadas, né, sobre uma sequência lógica. Ansiedade, depressão, que o Paulo vai falar depois, e suicídio, né? Tudo começa com o estado anterior. A questão é que nós adultos raramente confessamos que estamos com medo. Não é assim? Principalmente se formos nós homens, né? Porque homem, qual que é o ditado que diz, né, que homem tem que ser o quê? Corajoso, não é isso? Tem que ter coragem. Tem que enfrentar o sujeito que xingou no trânsito, não é isso? Eu não levo desaforo para casa. Não é assim que acontece? O sujeito passou na minha frente, deixa eu pegar a placa dele. Deixa eu ver o que vai acontecer com ele quando esse trânsito andar. Pois é. Ali tem uma situação de medo. E o corajoso acha que não tem uma situação de medo. Mas ele possui um medo. E a tentativa ainda de responsabilizar o outro é fugir do medo que você não quer encarar sobre você mesmo. De que você tem medo realmente de não conseguir chegar no local. Que você tem medo de determinadas coisas, mas que não assume que tem. E aquilo continua te perturbando. Aquilo começa a ter força, porque ele é uma energia estagnada e que está entrando num nível crescente e constante. O próximo passo é o pânico.
No pânico você perde o controle. Não é melhor a gente tratar antes, então? Tem um outro aspecto que tem por trás da ansiedade. Então, todo esse conteúdo, ele nos ajuda aquilo que está escrito aqui na palestra, percepção. Começar a perceber. Tomar consciência de como nós reagimos em pequenas coisas do nosso dia a dia. Esse é o primeiro passo. Se a gente não fizer isso, o processo vai continuar. Só que a tendência dele é sempre piorar porque a gente não está fazendo o quê? Jogando luz sobre a sombra. Bem, existe um aspecto que está ligado a esse medo. Que são os desejos que a gente possui. E todo desejo, ele sempre vai gerar um nível de expectativa. Seja uma expectativa boa, que pode ser atendida ou não. E aí, quando a gente fala em desejo, o que vem à mente de vocês? Vamos lá, me falem. O que vocês pensam quando a gente fala em desejo? Como? Uma vontade, sim, mas vamos tentar materializar isso. Realização, sim. Como? Conquista. Tá, tudo é adjetivo. Eu quero saber desejo prático. O que vocês desejam? Casar? Ficar rico? Ser um bom espírita? Ser uma pessoa... Vamos concretizar, porque senão, quando a gente fica jogando isso, o universo não conspira a nosso favor. A gente tem que ser claro para o universo. A gente tem que ser claro para o nosso anjo da guarda quando a gente pede. A gente tem vergonha, eu quero ficar rico. Aí o anjo da guarda vai dizer assim, isso eu posso te dar uma força de vontade, eu posso te ajudar aqui e ali, mas assim, o dinheirinho tu tem que cuidar, tá? Pois é, o que vem nos desejos de vocês? Pô, vocês não têm desejo? Vocês estão em depressão já, eu acho, né, Paulo? O pessoal está com depressão já. Ser feliz é um desejo de ser feliz. Depois a gente vai falar sobre isso um pouquinho, porque a gente não é feliz, tá? Desejos, vamos materializar isso, vamos lá. Eu quero trocar de carro, eu quero... Vocês não... Ter uma casa própria. Tá bom, é um desejo. Planejar, ter uma vida legal a dois, fazer uma viagem. São desejos que a gente planeja, cria. Né? Não ficar ansioso pode ser um desejo, às vezes, né? Diminuir esse nível de ansiedade. Sim, são desejos. Só que eu vou me referir a uma questão de um desejo que não é um desejo tão consciente assim. Esses desejos são fáceis de resolver, tá? Por mais difícil que eles sejam às vezes. Mas não são difíceis. Né? Tão difíceis quanto aquilo que está oculto. É que nem o nosso lado sombra. A sombra, por estar oculta, ela tem muito mais força do que aquilo que é consciente. E aí entra essa questão. Bem, eu falo dos desejos aparentemente sem importância e que se encontram diariamente no nosso dia a dia. O exemplo do carro. Eu quero chegar no horário no trabalho. Eu quero jogar um futebolzinho à noite. Eu quero ler um livro. Eu quero almoçar uma comidinha gostosa. Eu quero ter um tempo para mim. Eu quero. Mas a gente não verbaliza e não tem consciência de que a gente tem desejo a toda hora. Vocês quando estavam vindo para cá, vocês sabiam que começava 1h da tarde, né? A maioria chegou 1h30, 15 para as 2. Não foi? O coral ia começar 1h, fez uma apresentação maravilhosa. Começou 1h30 para esperar vocês, não foi? Se tivesse cheia a casa, 1h ele estava ali fazendo, não estava? Pois é. Talvez a gente não tivesse o desejo de chegar no horário. Porque sabia que ia começar às 2. Sabia que ia começar 1h30. Mas esses desejos são constantes na nossa vida e a gente se permeia deles a todo momento. Bem, e aí, quando algum desses desejos nos causa alguma sensação de desarmonia, de irritação, de raiva, de medo, de temor, de insegurança, de um sentimento de inadequação, de um mal-estar qualquer, ou às vezes até mesmo um estado de alegria, de prazer, de felicidade. Nessas reações, existe um desejo de vocês. Existe um desejo meu, mas que eu não tenho consciência. Por quê?
a reação que eu tenho tem como causa um desejo que eu gostaria que fosse atendido. Nós funcionamos assim sem perceber que isso que se apresenta no momento, por causa disso que o Cristo sempre nos trouxe, toda essa psicologia, né, do reino dos céus. Da gente se conhecer melhor. E conhecer significa fazer a pergunta certa, né? Por que eu estou irritado com essa pessoa que veio falar comigo agora? Por que eu fiquei ansioso quando ela veio falar? Essa pergunta é fundamental para o início da transformação que precisa haver em cada um de nós. E a questão é que quando esses desejos não são realizados, eles nos trazem uma frustração. Então, como o dia a dia é muito cheio disso, a gente deseja, frustra, deseja, realiza, deseja, não realiza, e isso vai, né, fazendo com que a gente entre com uma carga emocional, às vezes acima da capacidade que a gente tem de lidar com ela. Então, sempre que existe uma emoção e são investigadas as raízes daquela emoção, tem um desejo por trás. Bem, desejo significa atividade. Certo? Desejo significa atividade. Você precisa ir ao encontro dele. Você precisa chegar no horário, você precisa estudar para aquela prova, você precisa te preparar. E aí, ele te traz um campo de atividade. Só que existem desejos certos, certo? E que a gente tem um certo controle sobre ele. E existem desejos negativos, que a gente não tem nenhum controle sobre eles. E aí o que a gente faz? Quais seriam os desejos certos? Ser melhor que aquela outra pessoa é um desejo certo? É ou não é? Não, né? Mas quando a gente se olha no espelho, principalmente as pessoas do sexo feminino, né? A gente se olha no espelho e diz assim, espelho, espelho meu. Por que as mulheres riram agora, né? Engraçado. Ah, alguém com essa maquiagem melhor do que a minha? Alguém que foi fazer esse corte de cabelo melhor do que a minha? Não. E nós homens olhamos não para o espelho, nós olhamos para os nossos carros, para o nosso poder estruturado no externo e digo, há alguém com um carro mais potente que o meu? Há alguém com um carro mais bonito e mais limpinho que o meu? Né? Há alguém com uma roupa melhor que a minha? Um terno mais bem apresentável? Um cabelo, uma barba bem feita? Não. São desejos em que a gente traz um nível de vaidade e de comparação com o outro. Ou seja, a inveja está presente. Mas a gente não percebe que a inveja faz parte. Porque é o nosso ponto cego. Um desejo correto seria o quê? A autocomparação. A autocomparação, eu estou melhor que ontem. Essa minha roupa já está meio velhinha, está na hora de trocar. Né? Eu antes era muito mais mal-humorado, hoje eu sou menos mal-humorado. Sim, esse é um desejo certo. Querer prosperar na vida, trazer conforto material, ter uma vida em abundância material, emocional, bons relacionamentos, é um desejo certo. Mudar o trânsito é um desejo certo. Querer que as pessoas me amem de uma determinada maneira é um desejo certo. Querer que o meu chefe não seja um asqueroso, arrogante e mal-humorado é um desejo que eu tenho controle? Não. Não é. E se nos irritou, em algum nível nós queremos mudar algo que nós não temos a real capacidade. Porque se tu falar para o teu chefe que ele é mal-humorado, ele vai te demitir. Entendeu? Estou com uma funcionária aqui. Ela não vai se apresentar porque ela ficou vermelha agora. Nem vou olhar para ela, tá? Talvez tenha duas, eu não vi a outra. Mas é assim. A gente joga uma força ativa em desejos que não podem ser realizados. Esse é o erro. Essa força ativa, ela é um gasto de energia vital que nós recebemos e que nós estamos desperdiçando. Então, o primeiro passo é se perguntar de que eu tenho medo. Segundo passo, o que eu desejo? Terceiro passo,
Por que eu desejo isso? Por que eu desejo fazer uma boa palestra? E se me der um branco na hora? Por que eu desejo ser bem visto pelas pessoas? A nossa autoimagem. E aí, meus irmãos, a gente começa a colocar uma força ativa onde deveria ter o quê? Uma força passiva. Que é uma força que contém todo o conteúdo da aceitação para depois, ou seja, se você jogar uma força passiva onde deve ter uma força passiva, você tira a energia, a pressão que existe sobre algo que não pode realizar, para depois você jogar uma ativa naquilo que pode, uma força ativa naquilo que pode ser transformado. É muito comum quando numa família, algumas pessoas, né, marido, mulher, filho, começam algum movimento interno de transformação na busca do conhecimento de si mesmo, começa de alguma forma a buscar essa relação para ser uma pessoa melhor. O que acontece no passo seguinte? A mulher a esposa começou a trabalhar no centro espírita, né? O marido ficou em casa. Ou pode ser vice-versa, vocês escolhem, tá? Aí você começa assim, João, vamos lá para o centro espírita comigo, escutar uma palestra. Ele diz, não, eu prefiro ficar vendo futebol. Ah, mas João, vem. Mas eu não quero. Vem, João. Mulher, para. Eu não quero ir. Você está jogando uma força ativa, uma coisa que você não tem controle, é o desejo do outro. Deixa ele dar o tempo. E aí, como a gente começa a se tornar consciente de que a gente está se tornando uma pessoa melhor, né? A gente quer que o outro também se transforme. Esse é um erro. Nós não podemos ter controle sobre o que os outros sentem sobre nós, sobre o que sentem sobre a vida, quais são os seus desejos. Isso é uma falácia, é uma ilusão, é uma mentira. E nós fazemos isso constantemente, principalmente, volto a repetir, aqueles que se propõem a fazer um serviço de caridade em prol do outro. Deixa ele encontrar o caminho dele. Leva ele para a palestra assim, mas de uma forma sutil. Diz assim, João, eu estou com a perna mancando, tu pode me levar para o centro espírita hoje? Aí ele vai lá, senta junto contigo, porque não pode ir embora, e começa a assistir a palestra, ou alguém vai dar um passo e diz, oh, isso aqui é bom mesmo, né? Pois é. Usa da tua criatividade para mudar aquilo que você pode mudar. Mas não jogar uma força, uma energia em querer que o outro seja do jeito que a gente é. Isso gera ansiedade. Percebem? Bem-vindos ao mundo da ansiedade, tá? Porque todos nós, em algum nível, temos essa ansiedade. Então, investiguem sempre as emoções que existem por trás dos desejos de vocês. E sejam honestos consigo. Não tenham vergonha de serem honestos. Não tenham vergonha de serem verdadeiros. O nosso grande medo que existe por trás é de que se o outro descobrir quem eu sou, que eu sou imperfeito, que eu tenho medo, ele vai me deixar de me amar. Ele vai me rejeitar, ele não vai mais me aceitar. Isso também é uma ilusão. Nós nos relacionamos com o outro com as nossas imperfeições e ele com as imperfeições dele. Com o lado luz dele e com o nosso lado luz. A gente se relaciona com o melhor do outro e com o pior do outro. Ontem a minha esposa me incomodou. Sabe? De verdade. De verdade, não é brincadeirinha não. Fiquei meio chateado com ela. E ela ficou chateada comigo. Aí a gente ficou de bico umas 12 horas, mais ou menos. A gente não se falou. Né? A gente dormiu, inclusive, assim, ela para um lado e eu para o outro. Né? Até que eu percebi uma parte que eu não queria ver, e ela viu a parte dela. E tudo bem, ninguém precisou pedir desculpa para ninguém, mas nós interagimos constantemente com esses aspectos e negamos que estamos assim. Isso é uma sutil fuga de todo o processo de olhar para nós mesmos. E aí a gente começa a buscar o autoconhecimento, né? E é muito bom, é necessário. Só que esse autoconhecimento que a gente começa a buscar, ele está relacionado a todo um conhecimento normalmente intelectual. Esse conhecimento intelectual é necessário sim, também. Faz parte também. Mas o erro está em ficar só nele. Enquanto a gente não conectar a forma que a gente pensa com a forma que a gente sente,
a gente não vai ter resultado eficiente na nossa vida. Porque significa dizer que em um nível eu tenho consciência de alguns aspectos meus, mas o que é oculto, e é o lado emocional, está inconsciente. E aí eu olho a vida e digo assim, eu queria um mundo perfeito ao meu redor. Mas não é possível. Eu tento mudar um padrão meu, eu tento mudar um problema meu que existe há muito tempo e eu não consigo. Por que será? Existe um conflito entre os meus desejos conscientes e os meus desejos inconscientes. Enquanto eu não identificar o medo que tem por trás de realizar aquilo que eu tanto desejo, eu não vou alcançar. Porque o conhecimento emocional, por ser oculto, ele funciona como uma verdadeira programação nas nossas vidas. Ele funciona certinho, como se você botasse um pendrive no teu computador, acionasse um programa e ele começa a rodar. Quando o outro te rejeita, quando o outro te irrita, quando não sei o quê, roda o programinha. E você diz, eu não quero isso. E aí você joga de novo aquela força. Então, um exemplo, né? É muito normal a gente escutar as pessoas falarem que querem ter uma vida mais feliz, né? O que é felicidade? A gente precisa conceituar o que é felicidade. Qual o significado que felicidade tem para mim? É casar? É ter um bom carro? É ser uma pessoa com clareza de pensamento? É ser uma pessoa melhor? Sim, mas a gente precisa especificar o que significa esse conceito. Esse conceito tem um significado extremamente profundo e que funciona justamente como uma programação e atende aos nossos desejos certos e aos nossos desejos errados. Então é preciso investigar. Por causa disso que o autoconhecimento intelectual, ele é inócuo quando você não começa a compatibilizar isso com a tua forma de sentir. Se a tua forma de sentir for diferente da forma de pensar, e você não tem consciência disso, você não vai realizar os desejos que você tem na vida. Entendem? Qual o maior desejo que um ser humano pode ter? E que ele pode sair muito frustrado no final da vida de não ter realizado? Os compromissos reencarnatórios. Aquilo que a gente se propôs no plano espiritual a executar em prol de nós mesmos. E esse executar em prol de nós mesmos está ligado ao primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a você mesmo. Ou seja, uma relação em equilíbrio entre o amor que eu dou ao outro e o amor que eu dou a mim. Nem egoísmo, nem estar no outro e depender do outro demais. Quando essa relação começa a trazer equilíbrio, eu vejo que eu estou começando a cumprir aquilo que eu fiz. E quando eu fujo dos meus problemas, de enfrentá-los, eu continuo fugindo dos compromissos que eu assumi na erraticidade. E às vezes não são compromissos grandiosos, não, sabe? Ser um presidente disso, aquilo outro lá, não. É só olhar para uma parte dessa tua imperfeição. Olhar para a tua irritação, olhar para a tua mágoa, olhar para a tua tristeza. Olhar porque você ainda bota a culpa nos outros. Porque isso está se tornando cíclico e está se tornando um problema maior. Aí entra a crise. E aí, bem-aventurados os aflitos, porque a crise faz com que a gente movimente um estado de mudança. Então vejam, tirar a pressão daquilo que é desnecessário. Vocês conhecem uma oração, né? Oração da serenidade. Ela diz assim, né? Bem simples, né? Senhor, dá-me força para mudar o que pode ser mudado. Tudo que a gente falou agora. Resignação para aceitar o que não pode ser mudado. E sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Isso é o resumo dos nossos desejos. Isso é aceitação verdadeira. Porque eu não jogo uma força naquilo que eu não posso mudar. E vejam, quando eu falo aceitação, não é aquela condição de falsa aceitação, ou aquela condição em que entra numa passividade. Não é isso. É um processo maior. E aí essa aceitação vai te dar possibilidade de jogar uma força ativa mais adiante. Bem, e aí como é que a gente faz para mudar isso na prática?
a gente pode continuar fugindo. Aliás, a espiritualidade nos dá uma informação que mais de 90% dos seres que reencarnam aqui na Terra chegam no plano espiritual da mesma maneira, tá? Mais de 90%. Vários autores já falaram isso. Não olham para si. E o não olhar para essas nossas imperfeições, ela pode se manifestar de várias formas de fuga e de justificativas, né? Uma delas é o processo que a gente chama da defesa. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, para a gente poder entender parte desse nosso funcionamento. Nós temos uma condição que é um automatismo inconsciente, que a gente já traz desde a época das cavernas, que é perante o perigo que se apresenta, conforme o tamanho do perigo, eu enfrento ou eu fujo, certo? Se eu estou aqui olhando e lá naquela porta entra um tigre grande, enorme, e eu vejo que eu estou a 50 metros dele, o meu corpo começa a se excitar. A ansiedade começa a surgir. Por quê? Para justamente eu ter força para enfrentar ou para fugir do bicho. Se o bicho for grande, eu vejo que eu não tenho capacidade de fugir, o medo faz parte, e a adrenalina é jogada na nossa corrente sanguínea e, ó, pernas para que te quero. Se o bicho é menor, eu vou lá, eu sou forte e vou lá e enfrento o bicho. Também tem adrenalina presente. Bem, a gente não tem mais o tigre, né? A não ser que a gente esteja morando no Amazonas ou na África, mas a gente não tem mais o tigre para enfrentar. Mas nós temos os nossos desejos e nós temos aquilo que obstrui os nossos desejos e que a gente vê como um perigo. Então nós temos o perigo hoje num nível que é o perigo físico, sim, mas tem o perigo no campo emocional. Às vezes a minha esposa pode ser um perigo para mim, quando ela diz assim, vai dormir mais cedo porque senão amanhã tu vai estar acabado. E aí eu me irrito com ela. Entendem? Eu entro num processo de defesa, de irritação, para poder impedir o que ela fez comigo. Bem, esse processo de defesa, em condições normais, faz parte de todos nós e nós reagimos constantemente a isso, né? Às vezes uma tarefa a cumprir, alguma coisa que a gente não está realizando. A questão é que quando essa adrenalina começa a entrar, esse hormônio em excesso na nossa corrente sanguínea, o outro hormônio que é para estabilizar ela, passa a não ter eficiência no sistema. E aí o ser começa a entrar totalmente num processo de defesa constante, em que a sua capacidade de percepção do perigo deixa de existir. É onde começa a faltar algumas substâncias e que a psiquiatria traz algumas medicações para tentar compensar isso. Certo? Esse é um processo constante que a gente vive e não tem consciência. Qual o problema disso? Que numa situação de perigo real, você não pode não ter reação. Você pode entrar no estado de paralisia, que é aquela final, e não mudar isso. Então, tratar a ansiedade é perceber que essa defesa existe e começar a mudar o padrão. Outra questão que envolve com relação à ansiedade, e que a gente acaba não tendo consciência, é, obviamente, de toda uma estruturação que tem na nossa personalidade por trás. Ela é um indicativo. E a mudança começa a ocorrer quando? Quando a gente começa a enfrentar a nós mesmos. O enfrentar a nós mesmos é perceber todo esse conteúdo de como nós reagimos no nosso dia a dia. É perceber, é aceitar que ainda é assim, para poder transformar. Por quê? Eu só posso transformar o que eu conheço. E eu só posso transformar o que eu conheço existir fora de mim, mas que em mim me impacta. Então, conhecer, nesse caso, ele é necessário para reconhecer que em mim ainda tem estados desse tipo. Que eu ainda desejo coisas que não são possíveis. Que eu ainda ajo dessa maneira. E quando eu faço isso, eu possibilito
o processo da mudança. E esse conteúdo emocional, ele está ligado a um conteúdo maior, que são a forma como a gente pensa. Quando o seminário fala Educando Pensamentos e Emoções, é justamente esse conteúdo de começar a perceber como você pensa, como você sente as emoções e os sentimentos, como você reage na vida. Sem esse conteúdo, pouca mudança vai ser estruturada. Eu diria que quase que nenhuma. Mas você pode continuar entorpecido por resto da tua vida. Você pode continuar tomando medicamento e achar, né? Ou, então, quando está ansioso, mascar uns chicletes, ou ter aquele tique nervoso, porque aquilo te tira a ansiedade. Sim, você pode. Você pode fazer isso. Só que essa mudança não vai ocorrer no nível real. Ela vai ocorrer apenas temporariamente, naquele momento em que você usa aquela medicação, ou toma aquele café, porque aquilo já pode começar a se tornar uma compulsão. E a mudança, ela sempre é um aspecto extremamente difícil em todos nós, porque nós estamos localizados numa chamada zona de conforto. Essa zona de conforto, ela diz, fica do jeito que está. Não precisa mudar nada. Não tem um ditado que diz, time que está ganhando não se mexe? Pois é. Só que não é verdade. Às vezes você precisa reestruturar isso e realmente mexer naquilo que é conhecido. Por quê? O novo assusta. Então é muito mais fácil eu ficar acomodado nesse meu sofazinho, nessa minha vidinha, e tocando a vida, do que realmente ir a esse encontro de mim mesmo. E isso significa, justamente, mexer nos hábitos que nós possuímos, nos conceitos que nós trazemos para essa vida, os significados que eles movimentam as nossas ações, e tomar a vida em sua própria mão. Isso é autorresponsabilidade. É assumir quem você é, assumir a sua imperfeição temporária, assumir que você gostaria de algumas determinadas coisas, para mudar todo o processo. Esse é o efeito cognitivo. E aí o que acontece? Quando a gente começa o processo de mudança, a gente quer o resultado logo, não é isso? Não é assim? Nós decidimos. Então, eu quero uma condição melhor. E aí você não consegue obter o resultado desejado. Só que você esquece que você já está há 20, 50, 200 anos agindo assim. E quer uma mudança em uma semana, simplesmente porque tomou a decisão. Não dá. O nosso poder se encontra no momento presente. O passado já foi. Ficar ruminando no passado, lógico, nós vamos ter as consequências. Nos vai gerar ansiedade. Ficar demais no futuro vai nos gerar expectativas e ansiedade junto. O que eu tenho em minhas mãos? O momento presente. O que vocês têm aqui quando vocês estão sentados aqui? Só a cadeirinha de vocês. E vocês mesmos. E esse momento. Mais nada. É isso que eu possuo e que eu tenho controle efetivamente. Parece assim ser simples demais, né? Então é só isso? Sim. Por mais simples que pareça, é exatamente isso que eu tenho poder sobre o momento presente. E esse momento presente é o momento da decisão. E quando eu decido algum aspecto de mudança na minha vida, seja relativo à ansiedade, seja relativo a uma preocupação, seja relativo a um estado em que eu me encontro, é como se os céus se abrissem e o universo conspirasse a meu favor. Porque até então eu não estava decidindo, eu estava sem ter consciência de mim mesmo, querendo continuar no mesmo padrão, por pior que ele fosse. Por mais resultados desastrosos que ele me trouxesse, que eu não tinha consciência de que tinha sido eu que tinha traído eles para a minha vida. Então, a partir do momento que a gente decide, a gente caminha ao encontro de nós mesmos. E aí precisa de uma certa dose daquilo que o Cristo falou. Bem-aventurados os pobres de espírito. Humildade. Humildade para fazer isso tudo. Porque se você não trouxer essa humildade de uma forma consciente, você não vai transformar nada. E aí a gente entra na nossa oração, né, pedindo essa ajuda divina. E a gente pede assim, Deus, então, fazer que nem o palestrante ela falou no sábado à tarde, me dê humildade para mim poder mudar isso tudo. Aí o que Deus manda para nós? Humildade. Nós pedimos paz.
Ele nos manda paz? Não. A gente pede paz e a gente se depara com situações de violência cada vez mais constantes na nossa vida. A gente se depara com situações em que a gente é violento no trânsito com o outro e xinga o outro porque ele quebrou o carro do outro todinho, mas eu estou ali xingando o cara. Eu estou desejando que ele vá para aquele lugar. Que ele vá, tomara que se quebre lá na frente. Tomara que depois que ele virar a esquina, ele tenha o troco dele. Vejam bem, nós fazemos isso e não temos consciência. E aí quando a gente faz isso, Deus nos envia a violência para ver o nível de paz que a gente tem. A gente pede paz, e aí a gente pede bondade, e ele mostra o quanto a gente é arrogante, o quanto a gente é, muitas vezes, como é que se diz? Quando a gente... Como? Prepotente, né? Achando que a gente faz muita bondade. Justamente numa formulazinha mágica simples para mostrar o que nós precisamos transformar. Ter consciência, em parte, é isso. Eu fico chateado com essa situação. Eu sei que isso não é uma coisa assim muito prazerosa de se ouvir, né? Porque ele pega numa parte nossa que a gente não quer enxergar, que é a honestidade que a gente precisa ter para conosco mesmo. A responsabilidade que a gente não quer assumir em determinados aspectos. E a autocomparação conosco mesmos entre o que nós éramos, o que nós somos e o que nós podemos ser. É simples assim. Mas não pensem também que é muito fácil. Não basta uma decisão. É necessário pedir ajuda para iluminar os nossos caminhos e para a gente tomar consciência de quem nós realmente somos. Aí eu posso garantir uma coisa. Quando a gente olha para essa nossa inferioridade, a luz começa a vir. As nossas virtudes começam a se tornar conscientes. E aí a gente começa a dar para o outro o melhor que nós temos dentro de nós. Nós aprendemos a nos amar e com isso a qualidade do amor que eu dou para o outro é uma qualidade melhor do que a que eu dava ontem quando eu ficava irritado e ansioso quando os meus desejos não eram atendidos. Quando o meu medo não era consciente. Tornar-se consciente, em parte, é isso. Eu deixo vocês com esse conteúdo e com o desejo de que isso possa começar realmente a trazer um nível de transformação. Muito obrigado. Eu só gostaria de dar um recado, rapidamente, só um minutinho. Dentro em breve, você está fazendo um trabalho voltado para esse autoconhecimento com um grupo menor de pessoas, em torno de 40, 50 pessoas no máximo, né? Que vão ser encontros em torno de um mês, uma vez por mês, algo do gênero. Só que é todo um conteúdo que visa possibilitar enxergar esse nosso funcionamento nas reações diárias que a gente tem. Ou seja, ela terá um aprofundamento um pouco maior do que esse conteúdo que eu apresento. Data, valor e local ainda a ser definidos. Quem tiver interesse, lá na última mesa tem uma pranchetinha com um e-mail, telefone e nome para vocês preencherem. Quem gostaria ou tivesse interesse de participar. Muito obrigado. Muito obrigado ao palestrante desta tarde, Maurício José Hoffmann, pelos esclarecimentos e pela mensagem deixada. Nós vamos ter um pequeno intervalo, rapidinho, 10 minutos, e voltamos em seguida para a segunda palestra da tarde. Temos também 3 lembretes. Tem água nas laterais, aqui. A lateral, na entrada, tem água, tem banheiros na entrada também, à direita, logo na entrada. E está à venda, já está à venda, o DVD Quarto Secal Responde, deste 5º seminário, valor de R$15 na
Livraria Secal, onde tem várias obras à disposição para venda. Dentro de instantes voltamos para apresentar a segunda palestra da tarde, que vai ter a presença de Paulo Henrique Wenderhoff, lá de Curitiba, Paraná.